Paz em Cristo Jesus a todos, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Irmãos, estou passando aqui para agradecer a todos, amém, por mais uma aula finalizada na data de ontem. Encerramos antropologia, graças a Deus, foi um mês de muito aprendizado acerca do homem, acerca do estudo a respeito do homem. Aprendemos muito sobre o corpo, sobre a alma, sobre o espírito, amém. Espero que este mês, a qual estudamos antropologia, tenha sido um mês de muito aprendizado para você, tá bom? Que Deus abençoe a todos, abençoe meus irmãos que esteve na aula ontem, tá bom? Faltou muita gente por conta do vento, da chuva que começou na hora do curso, amém? Peço perdão para os irmãos, tentei por várias vezes, os irmãos da aula prova disso, em tentar fazer a live pelo YouTube, porém quando entrava automaticamente já caía, falava que o YouTube não estava operando no momento, e aí a gente decidiu fazer a live pelo Instagram, para os irmãos não ficar fora dessa última aula de ontem, a qual se aprofundamos tão grande, trazendo ao nosso conhecimento do homem morto, amém? Somente com o espírito de vida, como que o Espírito Santo se apodera deste corpo, dessa alma, amém? Falei ali tudo o que o Senhor me deu como conhecimento, transmitir para a vida dos irmãos, amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos entrar para a próxima matéria agora, eclesiologia, doutrina da igreja. Meu Deus, talvez seja uma das matérias mais importantes que você tem que estar presente para poder transmitir aquilo que o Senhor tem para te ensinar, amém? Quero aqui, rápido, falar acerca da enquete, amém? Sobre a relação de Adão com Eva antes do comer do fruto, de conceber o pecado, antes dele ser morto espiritualmente, ao qual foi tratado ontem, né? Que nós estávamos mortos em nossos pecados por conta deste fruto a qual eles comeram, e ali eles morreram espiritualmente, amém? E a questão era, evangelista David, professor, e aí, tiveram relação sexual antes da queda e não? Irmãos, eu vou trazer um questionamento aqui, que isso seja para você pensar por muitos e muitos dias, ou até mesmo quando você for questionado a respeito do assunto, amém? Que alguém for te perguntar. Por quê? Porque o texto, ele vai fazer a gente entender que provavelmente Adão e Eva tinham relações, ou teriam relações, amém? Vou te mostrar o texto, porém, a gente vai entender também que, da mesma forma, o texto, ele pode ser traduzido por uma fala de Deus de algo que iria acontecer futuramente. Por quê? Porque no mesmo texto, a qual Deus manda o homem se multiplicar, crescer sobre a terra, como que o homem se multiplicaria sobre a terra? Automaticamente tendo relação com a sua esposa e assim sucessivamente. Porém, no texto a qual a gente vamos ler, neste momento que Deus manda Adão se multiplicar, Eva não estava ainda no jardim. Porque eu quero que você abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 1. A gente vai ler o verso de número 26 e o verso de número 27. O verso de número 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre o mar, sobre o peixe, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Aqui Deus está criando o homem, correto? Vamos para o verso de número 27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a sua imagem, Deus os criou, homem e mulher. Entenda uma coisa, o texto vai citar agora, Deus cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, Deus cria homem e cria mulher. Entenda uma coisa, a gente está em Gênesis capítulo de número 1, verso de número 27, a criação de Eva, se você pegar sua Bíblia agora nesse momento, ela entra agora dentro da história em Gênesis capítulo de número 2, o verso de número 22, Eva agora é criada. Porém, a gente pode entender que Deus, quando ele olhou para Adão e disse que vocês devam crescer, multiplicar sobre a terra,
Deus estava falando de algo que iria acontecer futuramente. Talvez isso martelou sobre a cabeça de Adão. Poxa, mas como eu vou multiplicar sendo que eu estou sozinho sobre a terra? Amém? Mas vamos continuar o versículo de número 27. Deus criou Deus, pois o homem à sua imagem, Deus o criou. O homem e mulher Deus criou. Verso de número 28. E Deus abençoou e disse-lhe: sede fecundos e multiplicai-vos. Bom, Deus acaba de criar o homem e a mulher. Quando ele cria o homem e a mulher, por mais que aqui Eva não tenha sido criado ainda, ele já dá uma ordem, que o homem e a mulher agora deva crescer e se multiplicar. Amém? Como que a gente pode entender esse texto sobre esta relação? Deus poderia provavelmente estar falando para Adão de algo que iria acontecer futuramente. Por mais que Deus falou que eles deveriam crescer e multiplicar aqui no verso de número 28, mas eles só iriam ter o ato da consumação do prazer sexual depois da queda do ser humano. Amém? Porém, se você não tiver essa linha de interpretação, você vai olhar o texto e vai falar bem assim: mas como? Que Deus manda ele multiplicar aqui no verso de número 28, sendo que Eva ainda não tenha sido criada. Amém? Bem verdade é que a gente não sabe qual é essa linha cronológica, amém? Mas dentro daquilo que eu já estudei, o livro de Gênesis aqui dentro desta colocação está dentro da cronologia, nos mandamentos corretos, dentro da sua ordem correta, amém? Então, para poder encerrar, para o vídeo não ficar muito comprido, tiveram relação sexual? Talvez não. Deus estava falando desse crescer e multiplicar de algo futuramente, até porque ele cita a criação de Eva, aqui no versículo de número 27. Porém, Eva só é criada em Gênesis, capítulo de número 2, o verso de número 22. É que Deus vai arrancar da costela de Adão e formar Eva, e aí eles vão viver algum tempo dentro do jardim, até que eles comam o fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Depois que eles comeram, aí sim, eles tiveram, Adão conheceu Eva, tiveram relações e tiveram filhos e filhas. Amém? Que Deus abençoe a todos, amém? Por ter participado da enquete, amém? Por ter compartilhado lá o seu conhecimento, o seu entendimento. Parabéns a você que compartilha o seu conhecimento, aquilo que você tem muitas das vezes por conhecimento, amém? Por mais que muitas das vezes não seja um conhecimento da maneira correta, mas você teve a humildade de ir lá expor o seu conhecimento, amém? Então, tiveram relação? Provavelmente não tiveram relação, mas a gente tem dois questionamentos. Deus citou a criação da mulher sem a mulher estar sobre a terra, e Deus cria também o entendimento da multiplicação, que vocês devam crescer e multiplicar. Porém, Eva não estava sobre o jardim, amém? Então, provavelmente eles não tiveram relação antes ali da queda, amém? Provavelmente isso aconteceu depois da queda, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Isso é para o seu próprio entendimento, que amanhã depois talvez as pessoas vão te questionar. Hoje você tem base, tem Bíblia, para poder sentar, alinhar e expressar o seu conhecimento, amém? Verso de número 26, 27 e 28. Verso de número 27, Deus cria o homem e cria a mulher, falando, criei o homem, criei a mulher, macho e fêmea. Porém, aqui Eva não tinha sido criada ainda. E aí, no versículo de número 28, Deus vai mandar eles multiplicar. Amém? Talvez isso seria algo que Deus estava falando que iria acontecer futuramente na vida de Adão e Eva. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fico com esta palavra aí em nome de Jesus.